Hoje é dia 14 de janeiro de 2013. Aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, estou aqui na sede da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aqui é o setor de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos a participação firme dos defensores públicos na luta pelo direito à moradia. A cidadania começa em casa. Aqui é o Dr. Lucas. Boa noite, Dr. Lucas. Boa noite. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Frei? Beleza. Beleza. Meu irmão, desculpa te incomodar um pouquinho. Podemos conversar um pouquinho aqui? Vontade, podemos, sim, lógico. Dr. Lucas, como é que é o seu nome completo, Dr. Lucas? Lucas de Simões. Lucas de Simões. Dr. Lucas é um dos defensores, um dos bravos defensores aqui da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que está apoiando muito a luta, várias lutas em prol dos direitos humanos, né? Uma das que eu tenho a oportunidade de participar, a luta pelo direito à moradia aqui na capital de Minas Gerais. Dr. Lucas, eu estranhei como é que é essa história aí que a presidenta Dilma vetou uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional que iria empoderar e dar mais força para a Defensoria. Como é que é essa história? Frei, essa questão é o seguinte, a Defensoria Pública, ela desde o ano de 2004, com a reforma do Judiciário, ela ganhou autonomia financeira, administrativa, para gerir a sua própria estrutura e a sua própria finanças, seu próprio orçamento, suas próprias finanças. Contudo, o que acontece? Faltava ainda uma regulamentação na legislação infraconstitucional, tá certo? E era preciso então uma alteração na lei de responsabilidade fiscal para que fosse adequada a lei ao que foi previsto na Constituição. Muito bem, o líder do governo no Congresso Nacional, o parlamentar Pimentel, ele então apresentou um projeto de lei que conferia à Defensoria Pública 2% do orçamento para que então ela pudesse ter uma estrutura adequada, se espalhar por todas as comarcas do estado. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje em Minas Gerais a Defensoria está presente em apenas 105, 104 comarcas. Ao todo, são quase 300 comarcas. Então, a Defensoria está com uma estrutura aquém do necessário para atender a população carente. E a Constituição prevê um dos fundamentos da República, a erradicação da pobreza. Então, esse projeto de lei que conferia 2% do orçamento para a Defensoria foi aprovado à unanimidade pela Câmara dos Deputados. Dr. Lucas, esse 2% é o mesmo percentual que o Ministério Público recebe ou não? Exatamente, o Ministério Público tem 2% também. Então a proposta é equiparar a Defensoria Pública, as Defensorias Públicas Estaduais de todos os estados ao Ministério Público? Exatamente, nesse aspecto sim, nesse ponto haveria essa equivalência, tá certo? Nada mais do que simplesmente cumprindo o que determina a Constituição em relação ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria. Porque constitucionalmente a Defensoria Pública tem a mesma dignidade do Ministério Público? Exato, nesse ponto sim, na questão da autonomia sim, exatamente, apesar de serem instituições diferenciadas, cada um no seu papel, tá certo? Mas nesse aspecto a previsão constitucional é exatamente essa. E isso, Frei, inclusive a Organização dos Estados Americanos, OEA, inclusive em 2011, ela expediu uma recomendação a todos os estados que, no sentido de que fosse conferida autonomia às defensorias públicas, exatamente, pois percebeu-se que para que haja esse fim da desigualdade social, é preciso uma instituição forte, uma instituição que não esteja atrelada. Muitas vezes quem disse isso foi o presidente da OAB Nacional, o senhor Ofir. Ele disse que a Defensoria não pode estar atrelada aos humores do governante, se ela vai receber dotação orçamentária ou não. Então ela precisa ter seu próprio dinheiro para ela poder se estruturar e atender a população. Hoje a gente não consegue atender toda a demanda por falta mesmo de maior investimento. Então, isso inclusive, outra questão, o excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou o decreto do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, e lá consta, a diretriz 17 está prevista expressamente. O que consta a diretriz 17 no objetivo número 4, se não me engano?
dar estrutura às defensorias públicas de todo o país para que elas possam se estruturar em todas as comarcas do estado. Então isso já então causou muita surpresa, perplexidade a defensoria e a população carente que a gente atende. O pessoal assim, percebe a nossa luta do dia a dia, mas a gente precisa também de uma estrutura e a gente muitas vezes não dá conta disso. Então o nosso movimento, nós estamos aqui conclamando a todos os movimentos sociais, todas as pessoas que se utilizam do serviço da defensoria, para que a gente consiga derrubar esse veto no Congresso Nacional. Dia 6 de fevereiro estaremos todos lá em Brasília, conversamos com os parlamentares que tanto nos apoiaram e aprovaram essa lei à unanimidade. Agora, se nada mais justo e coerente que eles também derrubem esse veto, pois entendemos que ele, com devido respeito à presidência, mas ele não atende realmente ao interesse público da população nacional. Doutor Lucas, muito estranho a presidenta Dilma, né, o Partido dos Trabalhadores, vetar uma lei que assim, visa fortalecer a Defensoria Pública, e em última instância é quem defende os pobres, né? Você suspeita ou tem indícios de que foi pressão dos governadores? Por que aconteceu isso? Frei, os motivos do veto dizem que o CONFAZ, que são os secretários de Fazenda dos estados, teriam apresentado um estudos dizendo que não haveria viabilidade econômica financeira para aprovação. Contudo, nós defensores públicos contestamos isso, pois o projeto de lei foi aprovado pelas comissões de finanças e orçamento do Congresso, foi feito um amplo debate, estudos, e esse impacto, não haveria esse impacto dessa maneira, e a lei ela apresenta um aumento gradativo, não vai ser a partir do ano que vem, por exemplo, que haveria um impacto de 2%, ele seria gradual. Hoje a Defensoria de Minas Gerais, me parece que ela tem 0,4%, ano que vem seria meio, ou seja, aumentaria 0,1%, daqui a um ano passaria para 1%, então é um aumento gradativo, sem que o Estado sofresse realmente com esse impacto, e que o Estado acaba que vai ganhar com isso, pois a miséria, a pobreza no Estado brasileiro, em todas as comarcas, elas seriam erradicadas. Hoje nós temos juízes, temos promotores, praticamente todas as varas do Estado de Minas Gerais, mas não tem um defensor lá para fazer pedidos de pensão alimentícia para as pessoas carentes, um pedido de moradia, de medicamentos, pessoas que precisam, separação, divórcio, toda sorte de necessidade que as pessoas precisam. Então a Defensoria clama para que o Congresso Nacional reveja esse veto, que ele seja derrubado, porque isso vai ser muito bom para o Brasil e vai também se coaduna com o próprio mote da campanha da presidente Dilma, que é um país rico, um país sem miséria, né? Então nós acreditamos que a Defensoria acreditamos e sabemos, temos ciência disso, está previsto na Constituição, artigo 134, a Defensoria é a instituição vocacionada constitucionalmente, a principal instituição na defesa dos carentes e dos pobres. Então esperamos que a própria presidenta reveja essa posição, talvez ela numa pressão assodada com a pressão dos secretários das fazendas, ela reveja essa posição. Estamos confiantes, Fê, que iremos conseguir essa vitória em favor do fim da desigualdade social no nosso país. Doutor Lucas, parabéns por estar nessa luta, e saiba que eu, Frei Gilvander, a Comissão Pastoral da Terra, centenas de movimentos populares organizados reforçarão essa luta, porque eu sou testemunha vivo da dimensão imprescindível do fortalecimento da Defensoria aqui em Minas Gerais, né, especificamente em Belo Horizonte. Se não fosse a Defensoria Pública estar aí ombro a ombro, né, junto com os pobres que estão metendo o pé no barranco, lutando pelos seus direitos, né, a injustiça estaria correndo de uma forma muito mais assoladora, né? Então, parabéns e contem conosco aí. Esperamos que, presidenta Dilma, isso é mais do que um equívoco, é uma baita de uma contradição. As defensorias públicas precisam ser fortalecidas, e para isso precisa, no mínimo, desses 2% aí, né? Em Minas Gerais, pelo que eu sei, parece que são 100 e poucos defensores, né? E o total de defensores de Minas Gerais estamos em quase 600, mas nós não estamos em todas as comarcas, apenas 100, sendo que são 200, quase 300, entre 200 e 300 comarcas do estado todo. Eu perdi aqui um pouco o número.
Então a gente está menos da metade das comarcas. No norte de Minas, onde precisa tanto da defensoria, nós estamos ali em Montes Claros, Teófilo Otoni, mas daí para cima já não tem mais defensoria, então a gente está precisando de... A gente sente que precisaria, no mínimo, triplicar ou quadruplicar o número de defensores e ter toda a estrutura. Justamente. A infraestrutura, né? Aqui, por exemplo, a Defensoria Pública está tendo condição, por exemplo, de pagar os estagiários? Na verdade é o seguinte, nós aqui temos, para nós, no núcleo de direitos humanos são 6 defensores, nós temos apenas uma estagiária remunerado, 4 horas por dia. Infelizmente ainda não temos assessores, então assim, ela fica sobrecarregada, né? Uma estagiária para dar o atendimento de 6 defensores, a gente precisa de muito pouco, né? Muito pouco, mais estrutura, a própria sede muitas vezes aqui já não está precisando de uma maior estruturação para a gente atender melhor a população, acabar com as filas muitas vezes constantes e que o pessoal saia satisfeito com o nosso serviço e que a gente possa realmente potencializar a defesa dos carentes. E então, queria agradecer, Frei, essas suas palavras. Nós sabemos também o papel que você faz aqui em Minas Gerais, em todo o Brasil, na defesa da população carente, e contamos com o vosso apoio e de todo mundo aí que está tendo oportunidade de ver esse vídeo, para assinar a nossa petição, que está lá no www.avaz.com. Eu não sei exatamente, mas é só colocar no Google Avaz Defensoria e vai sair lá uma petição eletrônica. Dia 6 de fevereiro, convido a todos a irem para Brasília para a gente fazer esse movimento aí em favor da derrubada do veto. E é isso, acreditamos que temos bastante esperança que isso seja revertido. Ok, parabéns e vamos firme nessa luta aí, porque é mais do que digna e necessária. Ok. Aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, nesse dia 14 de janeiro de 2013, aqui no ofício do Dr. Lucas Simões, na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Um abraço a todos.